O sol da África queimava no horizonte dourado, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho, enquanto um grupo de turistas caminhava pela selva. Helena ajustou a mochila nos ombros, sentindo o suor escorrer pela nuca. O calor era intenso e o ar carregava o cheiro fresco de terra úmida e folhas amassadas. Lembrem-se, a selva é imprevisível, alertou Omar, o guia local. Ele era um homem robusto, de pele curtida pelo sol, e seus olhos carregavam a sabedoria de quem conhecia aquele território como a palma da mão. Fiquem juntos e, acima de tudo, não se afastem do grupo. Helena assentiu distraidamente, mas sua mente já estava distante. Seu espírito aventureiro vibrava com a ideia de explorar um ambiente tão selvagem. Ela olhava para os galhos altos, onde macacos saltavam ágeis, e ouvia os chamados distantes de pássaros exóticos. "É incrível!" murmurou para uma das amigas, que revirou os olhos. "Desde que não sejamos devoradas por algum bicho, está ótimo", respondeu a amiga, rindo. Omar seguiu à frente, explicando sobre as pegadas no chão, sobre como identificar rastros de animais e quais evitar a todo custo. No entanto, enquanto o grupo continuava, Helena sentiu algo que a fez parar. Um som, um ruído grave e profundo, como uma respiração pesada vindo da vegetação densa. Seu coração acelerou. Ela olhou para os lados, mas ninguém mais parecia ter ouvido. O que era aquilo? Um búfalo? Um leão? A adrenalina correu em suas veias. Sem pensar muito, ela deu um passo hesitante para fora da trilha, afastando folhas e galhos. Apenas um pouco mais, apenas para ver, e então o som ficou mais forte. De repente, um estalo no mato. Helena congelou. Algo estava lá, algo grande, algo vivo. E então, do meio da vegetação densa, um par de olhos escuros a fitou. Seus pulmões travaram. Era ele, o gorila. O ar parecia se comprimir ao redor de Helena. Seu coração pulsava forte, martelando em seus ouvidos. O gorila estava ali, a poucos metros de distância, imóvel, apenas observando. Ele era colossal. Sua pelagem negra brilhava sob a luz filtrada pelas folhas. Os músculos, sob a pele espessa, pareciam duros como pedra. Os olhos, porém, eram o que mais chamavam atenção. Escuros, profundos, cheios de uma inteligência que a assustou e fascinou ao mesmo tempo. Helena abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela deveria correr? Seu instinto gritava para dar meia volta e sair dali o mais rápido possível, mas suas pernas pareciam presas ao chão. O gorila soltou um som baixo, um ruído gutural que fez seus pelos se arrepiarem. Ele inclinou a cabeça como se estivesse avaliando sua presença ali. Então ele deu um passo à frente. Helena recuou instintivamente, seus pés esmagando folhas secas. O som pareceu ecoar alto demais na quietude da selva. Seu peito subia e descia em respirações curtas e desesperadas. E então, algo estalou sob seus pés. Um galho. O gorila reagiu. Num piscar de olhos, a criatura emitiu um grunhido profundo, batendo os punhos enormes contra o peito com um estrondo ensurdecedor. O som reverberou pelo ar, fazendo os pássaros voarem das árvores. Era um aviso. Helena ofegou. Se ela ficasse mais um segundo ali, aquilo poderia acabar muito. Ela se virou e disparou. Correu como nunca havia corrido antes, o medo bombeando em suas veias. Desviou de galhos, saltou por troncos caídos, sentindo a adrenalina impulsioná-la. Ela precisava encontrar o grupo, precisava sair dali. Mas a selva era traiçoeira. O terreno era irregular, cheio de raízes e buracos escondidos. E então, seu pé enroscou em algo. Helena não teve tempo de reagir. Seu corpo foi lançado para a frente. O chão veio de encontro a ela com brutalidade. O impacto foi doloroso. Uma onda de choque percorreu seu braço esquerdo e uma dor aguda explodiu no tornozelo. Ela arfou, sentindo uma tontura súbita. Tentou se levantar, mas o tornozelo latejava ferozmente. Não podia correr. O pânico cresceu em seu peito como uma onda gigantesca. E então, ela ouviu o som pesado de passos se aproximando. O gorila estava vindo. Helena virou a cabeça devagar, o coração disparado. A sombra gigante se projetou sobre ela. Ela estava indefesa. E não havia para onde fugir. Helena mal conseguia respirar. O chão frio da selva pressionava contra suas costas, enquanto a imensa silhueta do gorila cobria o pouco de luz que filtrava pelas folhas acima. Ela tentou se mover,
mas o tornozelo latejou com uma dor insuportável. O suor escorria por sua testa, misturado à sujeira e pequenos arranhões causados pela queda. Ela estava presa ali, sem saída. O gorila permaneceu imóvel por um instante, apenas olhando para ela. Seus olhos escuros refletiam uma inteligência misteriosa, um olhar intenso que Helena não conseguia decifrar. Ele inspirou profundamente e então rosnou baixo, um som grave que vibrou no peito dela como um trovão abafado. O medo tomou conta. Ela apertou os olhos, o coração martelando contra as costelas. Era o fim, mas nada aconteceu. Lentamente, ela abriu os olhos de novo. O gorila não atacou. Ele apenas a observava. Helena engoliu em seco, tentando entender o que estava acontecendo. O gorila inclinou a cabeça, como se avaliasse sua condição. Então, para sua surpresa, ele se abaixou ainda mais, estendendo uma das mãos gigantescas em sua direção. Ela engasgou com a própria respiração. O que ele queria? A selva ao redor parecia suspensa no tempo. Nenhum pássaro piava, nenhuma folha se movia. Apenas ela e aquele ser colossal trocando olhares. Helena sentiu o pânico voltar a crescer dentro dela. Era agora ou nunca. Com um impulso doloroso, ela tentou se arrastar para trás, mas no mesmo instante, o gorila reagiu. Ele agarrou seu braço com uma firmeza surpreendentemente cuidadosa. O toque era quente e forte. Não era um ataque. Helena parou de lutar, o coração ainda disparado. O gorila permaneceu ali, segurando-a, sem apertar demais, sem machucá-la. Era como se estivesse testando sua reação. E então, sem aviso, ele se ergueu novamente e a puxou consigo. Helena se viu sendo erguida como se não pesasse nada. O gorila a colocou sobre um dos ombros largos e começou a andar. O pânico voltou com força total. Não, não! Helena tentou protestar, debatendo-se. Mas ele era forte demais. Cada passo dele fazia o mundo ao redor sacudir. A floresta deslizava em borrões verdes e marrons enquanto ela se agarrava ao pelo espesso do gorila, sentindo o calor pulsante de seu corpo. Para onde ele estava levando? Seu coração gritava de medo. Atrás dela, o caminho que levava ao grupo desaparecia. Ela estava sendo levada cada vez mais fundo na selva e não sabia se voltaria. Helena acordou com uma dor surda latejando em seu tornozelo. O cheiro de terra úmida e musgo invadiu suas narinas antes mesmo de seus olhos se abrirem completamente. O chão sob seu corpo era frio e irregular. Ela piscou várias vezes, tentando se acostumar à escuridão ao seu redor. Onde estava? A última coisa de que se lembrava era do gorila, o imenso gorila que a carregou para longe da trilha. Seu coração deu um salto. O gorila. Helena prendeu a respiração e se forçou a olhar ao redor. A pouca luz que entrava vinha da entrada de uma caverna. Ela estava dentro de uma toca, cercada por paredes de pedra escura. E então ela ouviu. A poucos metros dela, o gorila estava sentado, observando-a em silêncio. Helena engoliu seco. Ele era ainda maior do que ela lembrava. Mesmo na escuridão, conseguia ver seus ombros largos e as mãos gigantes apoiadas no chão rochoso. Se ele quisesse, poderia esmagá-la num instante. Seu instinto gritava para correr. Mas, para onde? Ela tentou se mexer, mas o tornozelo latejou com uma pontada afiada de dor. Seu corpo estremeceu e um gemido escapou de seus lábios. O gorila moveu a cabeça atento. Helena ficou imóvel, o peito subindo e descendo em respirações aceleradas. O que ele ia fazer? Mas, para sua surpresa, ele não atacou. Ele apenas continuou observando. Ela percebeu que sua expressão não era de fúria ou ameaça. Era algo diferente. Curiosidade, talvez. Por que ele a trouxe para cá? Por que não a machucou? Os segundos passaram lentos, pesados. O silêncio dentro da caverna era ensurdecedor. Helena respirou fundo, lutando contra o pânico. Precisava entender o que estava acontecendo. Precisava de uma saída. Mas primeiro, precisava descobrir se aquele gorila era um inimigo ou um protetor. O silêncio dentro da caverna era absoluto. O único som que Helena conseguia ouvir era o próprio coração batendo forte contra o peito. O gorila ainda a observava. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquele olhar não era de um predador faminto, mas sim de algo que a deixava inquieta, uma espécie de avaliação.
Lentamente ela tentou se sentar, engolindo a dor latejante do tornozelo. Seu corpo ainda estava dolorido da queda e do impacto, mas a adrenalina era mais forte. O gorila se mexeu apenas um pouco, um movimento lento, controlado. Helena congelou. Se ele avançasse, ela não teria chance alguma, mas ele não avançou. Pelo contrário, ele pegou algo do chão e jogou na direção dela. Ela recuou instintivamente, mas quando olhou para o objeto que havia rolado até seu lado, sua respiração ficou presa na garganta. Era uma fruta. Helena franziu a testa. Ele estava lhe oferecendo comida? O gorila soltou um som baixo, um ronco gutural que vibrou pelo espaço da caverna. Era um aviso? Um teste? Ela olhou para a fruta na sua frente. Parecia uma espécie de figo selvagem, levemente amassado, mas ainda intacto. Seu estômago se revirou. Ela estava faminta, mas comer ou não comer, se recusasse poderia irritá-lo, se aceitasse poderia estar se colocando numa posição vulnerável. Ela fechou os olhos por um instante, tentando pensar o que aquele gorila queria dela. Ele a trouxe até ali. Ele poderia tê-la atacado, mas não fez isso. E agora, ele lhe dava comida. Engolindo em seco, Helena estendeu a mão trêmula e pegou a fruta. O gorila não se moveu. Apenas observava. Com um último olhar hesitante, ela levou a fruta à boca e deu uma mordida. O sabor era doce, terroso. Ela mastigou devagar, sentindo cada mordida. Estava realmente com fome. O gorila soltou um som baixo novamente, mas dessa vez parecia satisfeito. Helena limpou os lábios com a parte de trás da mão e olhou para ele de novo. Pela primeira vez sentiu que aquele gorila não era seu inimigo, mas isso não significava que estava segura. Ela ainda precisava encontrar uma forma de sair dali. Antes que fosse tarde demais. Helena observava o gorila com cautela, sua mente fervilhando de perguntas. Por que ele a trouxe para cá? Era para protegê-la? Mantê-la refém? Ou havia algum outro motivo que ela ainda não conseguia entender? A fruta que ele lhe deu tinha aliviado sua fome, mas sua sede começava a incomodá-la. A garganta estava seca e seus lábios rachavam. Ela precisava de água. Lentamente, tentando evitar movimentos bruscos, ela olhou ao redor da caverna. A luz do lado de fora indicava que ainda era dia, mas a escuridão no fundo da toca era densa. Ela não fazia ideia do que mais poderia estar ali. Seu olhar voltou para o gorila. Ele ainda a observava, como se estivesse esperando algo. Helena respirou fundo e decidiu testar sua sorte. Água, murmurou, sua voz rouca. O gorila inclinou ligeiramente a cabeça. Ele a entendeu? Ela lambeu os lábios ressecados e apontou para a própria boca. Depois fez um gesto como se estivesse bebendo algo invisível. O gorila piscou lentamente. Por um momento, Helena pensou que ele não faria nada. Mas então ele se ergueu com um movimento firme e poderoso e saiu da caverna. Helena ficou paralisada, escutando os sons do lado de fora, os galhos estalando sob o peso colossal do animal, o som de folhas se agitando. E então, silêncio. Ele a deixou sozinha. Ela respirou fundo, era a chance perfeita para fugir. Seu corpo queria se mover, correr, sair daquele lugar, mas assim que tentou colocar peso no tornozelo ferido, uma dor aguda subiu por sua perna como uma lâmina cortante. Ela mordeu o lábio para não gritar. Não conseguiria fugir assim. O desespero começou a crescer. Estava ferida, no meio da selva, com um gorila gigante que até agora não lhe fez mal. Mas isso poderia mudar a qualquer momento. Ela tentou rastejar até a entrada da caverna, mas um som distante a fez parar. Passos, pesados. O gorila estava voltando. Helena se arrastou de volta para onde estava antes e tentou parecer o mais imóvel possível. O som dos galhos se partindo ficou mais forte, até que a enorme silhueta preencheu novamente a entrada da caverna. E, para sua surpresa, ele segurava um casco de tartaruga cheio de água. Ele caminhou até ela e colocou o casco no chão, empurrando-o levemente em sua direção. Helena regalou os olhos. Ele trouxe água para ela. Ela olhou para o gorila com incredulidade. Aquilo não fazia sentido. Por que ele estava cuidando dela? Com hesitação, ela pegou o casco e levou aos lábios. A água estava morna, mas fresca. Ela bebeu lentamente, sentindo o líquido aliviar sua garganta seca. Quando terminou, olhou para ele novamente e, pela primeira vez, Helena não sentiu medo. Não entendia o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa: aquele gorila não queria matá-la. A noite caiu sobre a selva como um cobertor de sombras vivas.
Os sons diurnos de pássaros e insetos foram substituídos por ruídos mais profundos e ameaçadores. Uivos distantes, folhas se mexendo sem explicação e o estalo de galhos partidos no escuro. Helena estava sentada contra a parede de pedra da caverna, abraçando os próprios joelhos. O medo ainda estava lá, mas algo havia mudado. O gorila estava ao lado da entrada da caverna, imóvel como uma estátua, olhando para a escuridão da selva com olhos atentos. Helena se perguntou se ele dormia em algum momento, ou se estava vigiando algo. Ela fechou os olhos por um instante e tentou imaginar que estava em casa, no conforto de seu quarto, longe daquele cenário impossível. Mas então, um som a trouxe de volta à realidade brutal. Um rugido distante. Seu corpo enrijeceu. Ela olhou para o gorila, esperando alguma reação. Ele não se moveu. O silêncio voltou, mas agora parecia diferente. Pesado. Helena sentiu um arrepio subindo pela espinha. Não estavam sozinhos. Seu coração começou a bater mais rápido. Ela tentou respirar fundo para se acalmar, mas então, um farfalhar rápido de galhos. Ela não sabia o que era, mas sabia o suficiente para entender que algo estava se movendo lá fora. Algo grande. Helena quis recuar mais para dentro da caverna, mas antes que pudesse reagir, o gorila fez algo que a surpreendeu. Ele se ergueu lentamente e deu um passo à frente, colocando seu corpo entre ela e a entrada da caverna. Helena segurou a respiração. Ele estava protegendo-a. O rugido voltou, dessa vez mais próximo. O som reverberou pelo ambiente, profundo e ameaçador. Não era um som amigável. Helena apertou os dedos contra o chão rochoso, sentindo o suor escorrer pela testa. O que estava lá fora? Antes que pudesse se perguntar novamente, uma sombra enorme se moveu na entrada da caverna. Seus olhos se arregalaram. Algo os estava caçando. Helena prendeu a respiração. A sombra na entrada da caverna se moveu, deslizando pelo escuro como um espectro selvagem. Ela piscou rapidamente, tentando ajustar sua visão a pouca luz. Seus olhos captaram algo. Um par de olhos brilhantes refletindo a claridade mínima. Eram olhos de predador. Um arrepio gelado percorreu seu corpo. O que quer que estivesse lá fora não era pequeno. O gorila ficou completamente ereto, seu corpo maciço bloqueando a entrada da caverna como um muro vivo. Ele não recuou. Não demonstrou medo. Helena sentiu um instinto primitivo dentro dela sussurrar. Ele estava pronto para lutar. O silêncio se estendeu por alguns segundos, e então, um rosnado profundo veio do lado de fora. Helena sentiu a garganta secar. O som era gutural, ameaçador. O gorila emitiu um grunhido baixo, uma resposta. Seu peito subiu e desceu lentamente, como se estivesse medindo o perigo. E então, aconteceu. A criatura na entrada avançou. Helena viu um lampejo de movimento. Pelo escuro, uma forma felina saltou na direção do gorila. Era um leopardo. Ela engasgou com o próprio ar. O animal era grande, forte, suas garras reluziram na pouca luz enquanto ele atacava. O gorila reagiu com uma velocidade surpreendente. Ele desviou para o lado, evitando o impacto, e então girou, atingindo o leopardo com um golpe devastador. O som do impacto foi um trovão dentro da caverna. O leopardo soltou um rugido estridente de dor, mas se levantou rapidamente, suas orelhas achatadas contra o crânio. Ele não iria desistir. Helena não conseguia respirar. Se o gorila perdesse, ela estaria indefesa. Os dois animais se encararam por longos segundos, avaliando um ao outro. Então o leopardo recuou lentamente. Ele percebeu que não conseguiria vencer. O gorila deu um passo ameaçador à frente, batendo os punhos contra o peito em um estrondo ensurdecedor. O leopardo rugiu uma última vez, frustrado, e então desapareceu na escuridão da floresta. Helena soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. O gorila a havia protegido. Ela olhou para ele, seu peito ainda subindo e descendo rapidamente pelo medo. Por que ele fez isso? O gorila não a encarou. Apenas voltou à sua posição na entrada da caverna e sentou-se, como se nada tivesse acontecido. Helena sentiu uma estranha mistura de sentimentos: alívio, espanto, confusão. Ela nunca havia pensado que uma criatura selvagem pudesse demonstrar tal lealdade. Mas agora, ela sabia. Sem o gorila, ela não teria sobrevivido. Helena,
Ainda sentia o coração martelando contra o peito. O leopardo havia desaparecido, mas o medo ainda pulsava dentro dela. Se o gorila não estivesse ali... Ela não quis terminar aquele pensamento. O silêncio na caverna agora era diferente. Não era mais um silêncio de tensão e incerteza, mas um silêncio carregado de algo novo. Compreensão. Ela olhou para o gorila, que permanecia sentado na entrada da caverna, imponente, mas sereno. Ele não estava ali como uma ameaça, ele estava ali como um guardião. Helena engoliu em seco, tentando processar a ideia. Aquele animal não queria machucá-la, pelo contrário, ele estava protegendo-a de algo muito pior. Mas por quê? Ela sentiu um nó na garganta. A selva era um lugar selvagem, onde apenas os mais fortes sobreviviam. Por que um animal tão poderoso escolheu defendê-la, ao invés de simplesmente deixá-la morrer? Ela não sabia a resposta, mas sabia de uma coisa. Se quisesse sobreviver, teria que confiar nele. Com um esforço doloroso, ela se ajustou na parede da caverna e inspirou fundo. "Obrigada", murmurou. A palavra saiu sem que ela percebesse. E o mais surpreendente foi que o gorila reagiu. Ele moveu a cabeça levemente, como se tivesse entendido o que ela disse. Por um momento, os dois apenas se olharam. E então, pela primeira vez, Helena sentiu algo estranho. Ela não estava mais sozinha. O dia amanheceu com os primeiros raios de sol atravessando a densa copa das árvores. O canto dos pássaros encheu a selva, trazendo consigo uma sensação estranha, uma mistura de renovação e despedida. Helena abriu os olhos lentamente, ainda sentindo o cansaço em seus músculos. O gorila estava na entrada da caverna, como sempre. Mas, dessa vez, algo estava diferente. Ele estava inquieto. Suas narinas se dilatavam enquanto inspirava profundamente, como se estivesse farejando algo incomum. Seu corpo estava tenso. Algo o preocupava. Helena franziu a testa e tentou se erguer, apoiando-se na parede da caverna. O que estava acontecendo? Foi então que ouviu. Uma voz. Seus olhos se arregalaram. Uma voz humana. Seu coração disparou. Alguém estava ali. Ela se arrastou para mais perto da entrada, tentando ouvir melhor. Eram vozes masculinas, chamando por seu nome. "Helena!" O som ecoou entre as árvores. Seu peito se apertou. Eles vieram. Por um instante, uma onda de alívio tomou conta dela. Ela estava prestes a ser resgatada. Finalmente, voltaria para casa. Mas então, algo a fez parar. Ela olhou para o gorila. Ele ainda estava tenso. Seus olhos escuros estavam fixos na direção do som, mas não havia alívio em sua postura. Apenas alerta. Helena percebeu naquele momento. Para ela, aquele era o sinal da liberdade. Mas para o gorila, aquele era um sinal de perigo. Ela sentiu um nó na garganta. Seu tempo ali estava acabando. Mas, como dizer adeus a algo que salvou sua vida. Helena sentiu o coração apertar. Os sons das vozes humanas se aproximavam. Ela olhou para o gorila e percebeu algo que a fez prender a respiração. Ele parecia triste. Por dias ele a protegeu, a alimentou e garantiu sua sobrevivência. Agora, ele sabia que estava prestes a perdê-la. Helena quis dizer algo, mas sua garganta se fechou. O que poderia dizer? Como explicar o que estava sentindo? Ela não queria que ele fosse visto como uma ameaça, mas sabia como os humanos reagiriam. Se o gorila ficasse ali quando os homens chegassem, eles tentariam matá-lo. Ela não podia permitir isso. Respirando fundo, ela se aproximou dele. Seu tornozelo ainda doía, mas ela ignorou o desconforto. O gorila olhou para ela, seus olhos escuros cheios de uma inteligência que nunca havia notado antes. Ele entendia. Helena levantou a mão devagar e tocou levemente o braço dele. O calor de sua pele espessa contrastava com o frio da manhã. "Você tem que ir", sussurrou. O gorila continuou olhando para ela, imóvel. "Eles não vão entender", sua voz falhou e seus olhos se encheram de lágrimas. "Se ficarem te vendo, vão te machucar." Ele inclinou a cabeça, como se ponderasse suas palavras. Helena sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Nunca imaginou que poderia sentir um laço tão forte com um ser que antes a aterrorizava, mas ele a salvou, e agora ela precisava salvá-lo. Lá fora, os homens estavam cada vez mais próximos. Ela ouviu um deles gritar: "Aqui, pegamos um sinal!" Ela não tinha mais tempo. Engolindo o nó na garganta, empurrou levemente o gorila para trás. "Vai, por favor", suplicou. Por um longo momento ele não se moveu. Mas então, algo incrível aconteceu.
O gorila levantou sua enorme mão e a tocou de leve no ombro, como um gesto de despedida. Helena arfou. Era um adeus. Ele entendia. Então, sem mais um som, ele se virou e entrou na selva, desaparecendo na densa vegetação. Ele se foi. Helena limpou as lágrimas do rosto. Virou-se e viu os primeiros homens de resgate emergirem da mata. Mas algo dentro dela dizia que nunca mais seria a mesma. Helena piscou rapidamente, tentando dissipar as lágrimas enquanto os homens de resgate se aproximavam. Ela deveria estar aliviada, mas por algum motivo sentia um vazio imenso dentro de si. Helena! Um dos socorristas exclamou ao vê-la. Seu rosto mostrava alívio e surpresa. Meu Deus, encontramos você! Ela tentou sorrir, mas sua mente ainda estava na figura que desapareceu na floresta. Vocês estão bem? O que aconteceu? Outro homem perguntou. Helena respirou fundo. Como poderia explicar? Como poderia contar o que realmente aconteceu sem que quisessem caçar o gorila? Ela apenas balançou a cabeça. Foi uma longa história, disse com a voz embargada. Os socorristas a ajudaram a se levantar, e ela percebeu que pela primeira vez em dias, não estava mais com medo. Ela sobreviveu. Enquanto caminhavam pela selva de volta ao ponto de resgate, ela olhou para trás uma última vez. As árvores balançavam suavemente com o vento, e o som da floresta preenchia o espaço. Mas ela sabia que, em algum lugar ali dentro, ele estava observando. Ele estava seguro, e isso era tudo o que importava. Ao embarcar no helicóptero de resgate, sentiu o coração apertar uma última vez. Parte dela sempre pertenceria àquela selva, e ao gorila que a salvou.